Graça e a paz, meus irmãos. É com muita honra que eu estou aqui novamente com vocês para terminarmos e falarmos do último assunto da série que chama Ativação. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês têm achado do tema, dos temas que têm ocorrido? Como que tem sido a recepção deles nas células? Inclusive, você pode fazer uma opinião de um quebra-gelo para essa semana, é justamente você tocar nesses assuntos e perguntar aos irmãos assim: irmão tal, fulano de tal, e aí? Fala para mim assim alguns dos temas passados utilizados aí na série Ativação. Vamos ver aí, puxar a memória algumas coisas, até para lembrar de algumas ferramentas, algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Então vocês podem utilizar disso. E qual que é o tema dessa semana? Não sei se os irmãos já leram, mas eu espero que sim. O tema ele é bem interessante, chama Restaurando a Alegria de Servir. Bem, vamos lá. A leitura básica bíblica dessa semana vai ser da célula, é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e o 15. Eu vou ler para vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que vivem já não mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Olha que versículos assim mais impactantes, meus irmãos. E de antemão, depois dessa leitura bíblica, sugiro a vocês também a assistir um vídeo junto com os irmãos da célula. Tem até logo depois dessa leitura, vocês podem clicar lá, se quem for abrir no computador, ou então deixar já aberto no celular, o link do YouTube de um vídeo muito interessante. Mas vamos lá, voltando para esse texto. Nesse capítulo 5, da segunda carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma categoricamente que, diante do que Jesus fez na cruz, quem recebeu a graça, a sua salvação, não tem direito de viver apenas para si mesmo. Ou seja, a sua vida ela se torna uma resposta. Uma pessoa que tem um encontro com Deus, uma pessoa que conhece a graça genuína. O que é a graça? A graça é aquele favor imerecido, é aquilo que te encanta. Você vai para Jesus não é simplesmente por um medo de ir para o inferno, mas você vai para Cristo porque você sabe que lá é o melhor lugar. Lá você vai receber tudo aquilo que você nunca sonhou em receber. Mas o que? Primeiramente, a vida eterna. E segunda coisa, é você ver Deus transformando a sua vida de passo a passo, nos pequenos detalhes. Isso é que te conquista. Isso que faz com que você entregue a sua vida para Deus. Não é uma vida simplesmente por medo ou por obrigação que você tem que fazer isso. Mas é uma resposta de alguém que é apaixonado. É muito melhor você responder a Deus e trabalhar na sua obra como uma resposta de alguém que é apaixonado por ela do que alguém que simplesmente tem só aquele instinto de obrigação. Mas eu já até falei um pouquinho num ponto depois, né? Mas de antemão eu já pergunto para vocês. Nós muitas vezes buscamos ao Senhor, fazemos a sua obra, mas o que vem? Por que muitos de nós temos perdido esse amor no decorrer do tempo? Porque as pessoas começam tão assim dedicadas e logo depois elas param de servir ao Senhor. Bem, aqui tem alguns pontos que a gente pode analisar. Uma das primeiras coisas que acontece na vida de um cristão é o quê? É o próprio pecado. Geralmente quando a pessoa peca e ela começa a entrar naquela vida enveredada de pecado, ela começa automaticamente a se afastar de Deus. Mas por que disso? Porque entra a condenação. O diabo ele começa a trabalhar na vida da pessoa. Por mais que a pessoa queira servir a Deus, se ela tem uma vida de pecado, aquilo vai sendo acusado. O próprio diabo vai falando, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, quem é você? Geralmente ela mesmo se afasta. Então quer dizer, vem perguntar que a gente pode pecar à vontade. Não estou dizendo isso. O pecado é uma coisa séria. Eu já até comentei outras vezes, todo pecado é algo seríssimo, porque o pecado, o erro, não é simplesmente só o ato que a pessoa comete, mas é contra quem ela comete.
Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra uma autoridade muito santa. É contra alguém que instituiu tudo. É uma desobediência. É um desacreditar naquele que colocou todos os fundamentos para nós. Então é contra alguém muito importante. Então todo pecado ele é terrível. Mas o problema é que muitas vezes, ao invés da pessoa querer tratar esse pecado e falar, não, eu quero sair dessa vida, eu quero buscar ajuda, ela entra num sistema simplesmente de uma psicose de tristeza, de condenação, e ela afasta de Deus. E aí você pode ir explorando mais sobre esse assunto, mas o intuito é esse, assim, é mostrar que geralmente o pecado ela tem feito com que as pessoas se afastem. Uma das outras coisas também que acontece é a superficialidade espiritual. Aquela pessoa que não se aprofunda na palavra, que não busca conhecer o Senhor, geralmente ela tende a ser rasa. E essa vida rasa faz com que a pessoa, ou seja, qualquer vento de doutrina faz com que ela se afaste, qualquer situação que aparece faz com que ela se afaste, porque ela não tem base bíblica, ela não tem base daquilo que ela acredita, ela não conhece o próprio Deus. Então, uma das coisas que afasta e faz a pessoa perder o amor pelo Senhor. Outro item também é as áreas não tratadas. Quando as pessoas hoje servem a Deus e têm feridas dentro de si, coisas que não foram resolvidas, discussões com irmãos, coisas antigas no passado que não foram tratadas até antes, às vezes, da sua própria vida cristã, e deixa isso rolar, deixa isso ficar dentro do coração, isso vai trazendo feridas, e acaba fazendo com que a pessoa se torne alguém não tratado e machucado e acaba se perdendo no meio do caminho. Outro ponto também que faz a pessoa perder, o último aqui, interessante, que foi colocado nessa série, é a própria perda de foco. Então existem pessoas que muitas vezes estão fazendo a obra, não é um pecado enveredado que está atrapalhando a vida dela, não são áreas não tratadas, não é a pessoa tem um fundamento bíblico grande, mas muitas vezes é a perda de foco. Uma das coisas que podemos lembrar, esse aqui é o episódio de Marta e Maria. Elas estavam lá junto com Cristo, Maria estava lá junto com Jesus ouvindo, mas Marta não, Marta se preocupando com outras coisas, que era organizar, e ainda reclamou para Jesus, falou, poxa Jesus, só importa que Maria fique aí, ela podia me ajudar nos afazeres. E Deus falou, olha, ela está escolhendo a melhor parte, que é estar comigo. O que Marta fez? Acreditando que estava fazendo a obra de Deus, na verdade ela não estava. Muitas vezes você tem que fazer, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Pare às vezes de inventar coisas que não foi Deus que te chamou. Eu não estou dizendo para você não andar a segunda milha, eu não estou dizendo para você não fazer a obra de Deus. Eu estou dizendo para você ser atento àquilo que Deus te chamou. Pare de perder o foco. Então tá bom. Como que eu faço para esse caminho de retorno, esse caminho de volta? Volte para Cristo. Volte para os fundamentos, volte para a graça, volte para aquilo que Jesus te chamou. Jesus te chamou para reinar, Jesus te chamou para viver uma vida em Cristo. Pare às vezes de querer buscar ferramentas de como eu devo servir a Deus. Busque Cristo. Cristo é a essência. Se você buscar a palavra, o firme fundamento da sua fé, Ele mesmo vai trazendo renovo no seu coração. E a palavra vai ser nesse sentido, Irmãos, comece a trabalhar essa questão para você restaurar a alegria da pessoa, para ela aprender que, na verdade, como você vai restaurar? Entendendo quais são os motivos que fazem com que elas sejam perdidas. Que é o quê? A perda do amor de Deus através do pecado, áreas não tratadas, perda de foco e superficialidade espiritual. Trate esses pontos com carinho com os irmãos e em nome de Jesus nós desejamos que todos assim vivamos esse ano, um ano abençoado, um ano ativado. Amém? E para terminar aqui com vocês, avisos. Bem, domingo ainda o culto vai ser online. Vamos convidar os irmãos, vamos compartilhar esse link, o link dos nossos cultos, amém? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que essa pandemia, esse tempo turbulento acabe e que possamos nos reunir novamente, amém? É com muito prazer aqui que eu espero ter ajudado vocês e em nome de Jesus vamos estar juntos aí em várias outras séries, amém? Então a graça e a paz a todos, até a próxima.